Olá, tudo bom? Eu sou o Dr. Gabriel Bijos, eu sou otorrino e cirurgião plástico da face. Tenho consultório em Salvador, em São Paulo e em São José dos Campos, onde eu estou hoje. Eu vou fazer esse vídeo para explicar um pouco mais sobre a minha página, essa página que vocês estão assistindo agora, que é a página de alectomia. Então, o que é essa alectomia? O que todo mundo está querendo saber sobre a alectomia? O que é, como que é feita, quais as indicações e principalmente quanto custa uma alectomia, tá certo? Então, peço para vocês assistirem o vídeo até o final. Não é um vídeo longo, mas vocês vão ter a ideia de tudo que eu acho importante antes de você passar numa consulta para saber um pouco mais sobre a alectomia. Tiver alguma informação que você ainda deseja saber, escreve aqui nos comentários e lá embaixo na página tem também aonde fazer o comentário. No final da página também tem uma seção de perguntas, que tem várias perguntas que já me fizeram que eu fui respondendo conforme o tempo passou. Então, o que é a alectomia? A alectomia nada mais é do que um passo da cirurgia de nariz. Quando a gente faz uma rinoplastia, ao final da cirurgia a gente vai avaliar este tamanho do nariz, de um lado para o outro, que muita gente acha que ele é largo. Então, para nariz largo, já fica a dica, a solução é fazer a alectomia. Então, a alectomia é a cirurgia da base alar. Esse é o nome técnico da alectomia. Então, a alectomia a gente indica quando a gente acha que o nariz é muito largo. Existe um parâmetro para a gente saber se isso realmente é muito largo ou se não é muito largo, se isso é coisa da nossa cabeça? Sim, existe. Qual que é esse parâmetro? Quando a gente olha numa fotografia de frente, o nariz ele tem que se encaixar numa linha imaginária que passa entre os dois cantos dos olhos. Então, se você traçar duas linhas neste sentido, passando pelo canto deste olho, passando pelo canto deste olho, o nariz tem que se encaixar aqui dentro. Cuidado com as fotografias, principalmente fotografia de selfie, porque as fotografias de selfie feitas com celular, elas acabam aumentando um pouquinho o tamanho do nariz, cerca de 30%. E isso pode dar uma falsa impressão de que o nariz é mais largo, tá? Então, a fotografia que tem que ser feita é uma fotografia que tem que ser, se for realizada com celular, a pelo menos 1,5 m de distância. E isso a gente não chega esticando o braço para fazer a selfie. Tem que pedir para alguém fazer essa fotografia para você, tá certo? Como que é feita a alectomia? A alectomia é uma cirurgia que, se for feita junto com a rinoplastia, vai ser utilizada uma anestesia geral ou anestesia local com sedação no caso da rinoplastia, mas a gente também pode fazer ela isoladamente só com uma cirurgia mais, não é mais simples, mas uma cirurgia menos complexa, tá? Então, como que ela é feita? Feita anestesia local na região do nariz, a gente costuma fazer o bloqueio dos nervos por dentro da boca, complementa com alguma anestesia local e é feita a remoção de um pedaço da asa nasal, tá? Existem algumas técnicas que a gente não modifica o tamanho da narina, outras que a gente reduz o tamanho da narina, mas o objetivo final é reduzir este tamanho de látero para lateral do nariz. Então, afinar esta porção aqui. Mas movimenta o septo, melhora a ponta. Não modifica. Isso é feito só de um lado para o outro, sem manipular o resto do nariz. A alectomia não altera a ponta de nariz, não altera dorso de nariz, não altera o septo nasal. Ela só tem o intuito de pegar de lado até o outro lado, tá certo? Então, ela é feita, em princípio, junto de uma rinoplastia ou pode ser feita isoladamente com anestesia local, tá? Quais são os riscos e as complicações? Existem alguns riscos e complicações, basicamente, que envolvem risco dos pontos soltarem ou, se você tira os pontos muito precoce, a cicatriz abrir, e se isso acontecer, a gente não pode simplesmente suturar, daí vai ter que ser esperado fazer uma cicatrização por segunda intenção e depois a gente corrigir uma cicatriz, porque vai ficar uma cicatriz inestética, tá? E a complicação basicamente é alguma infecção que possa dar nessa região,
Tá? Existe uma complicação que algumas pessoas não têm muito a ideia, que eu adoro falar isso. Lembra, nariz é feito para respirar, não é só para ser bonito. Então, não queira fazer mais fino do que pode ser feito, por isso da necessidade de uma avaliação adequada, porque senão você não vai respirar. Você vai ficar com os 2 buraquinhos tão pequenininhos que não vai conseguir respirar. Então, é essencial uma avaliação adequada. Como que é feita a recuperação da lectomia? Depois, em torno de 5 a 7 dias, a gente faz a remoção dos pontos. Durante o período de 20, 25 dias, a gente pede para não fazer atividades físicas intensas. E pelo período de 30 dias, não ingerir bebida alcoólica. E o pior de todos, que todo mundo reclama, é durante 3 meses, nada de sol. Então, não pode ficar exposto prolongadamente ao sol. Tá? E finalmente, para falar sobre o preço. Tá? Todo mundo quer saber quanto custa uma alectomia. Da mesma forma da rinoplastia, o preço ele tem algumas nuances que vocês têm que entender. Basicamente, quais são as diferenças de preços? Se você fizer o procedimento de uma alectomia numa clínica, o valor provavelmente vai ser mais baixo do que realizar uma alectomia num hospital, tá? Num hospital, em geral, custa de R$ 1.500 a R$ 2.500 o valor do hospital, enquanto numa clínica de R$ 400 a R$ 700 o valor que gasta de material que fica para a clínica, tá certo? Então já tem uma variação grande de 400 a 700, se for feito na clínica, de 1.500 a 2.500, se for feito no hospital. Segunda questão é o valor do profissional. O profissional que pode fazer a alectomia, segundo a legislação brasileira, tanto o dentista pode fazer, quanto o médico pode fazer, tá certo? Em geral, os dentistas cobram um pouco mais barato, médico cobra um pouco mais caro. Tá? Isso é um padrão nacional, não tem muito bem um motivo para isso, mas é isso que eu percebi na minha pesquisa. A segunda questão é, quanto tempo de estrada o profissional tem? Um profissional que está em fase de treinamento, ele vai cobrar mais barato. Por quê? Ele precisa cobrar mais barato para ter mais paciente. Tendo mais paciente, ele consegue pegar uma mão melhor. Ele vai treinar nos pacientes, nos primeiros pacientes que ele for fazer essa cirurgia. Então, esses profissionais que estão em treinamento, o que eu reparei na minha pesquisa? Que eles vão cobrar de R$500 a R$1.000 o valor dos honorários, tá certo? Então, é um valor bem inferior porque eles estão em treinamento. Já profissionais que já estão altamente qualificados, já têm sua prática diária, entende muito bem a função do nariz, entende como funciona a cirurgia, os riscos, as complicações, eles vão cobrar entre R$ 2.500 e R$ 4.000, tá certo? Então, você soma o valor do hospital, mais o valor do profissional, ou soma o valor da clínica, mais o valor do profissional, é o valor final da alectomia. Nas minhas pesquisas, o que eu tenho reparado é, somando tudo, em média, R$ 3.500 a R$ 4.000 o valor final de uma alectomia, tá certo? Tiver alguma dúvida, estou à disposição no meu consultório, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, pode me escrever, eu faço questão de responder sempre para todo mundo que me escreve, e sou eu mesmo pessoalmente que respondo. Tá joia? Então, não esquece de assinar o canal aqui do YouTube também, tá bom? Tchau, fiquem com Deus.